Oi, meus amores! E aí, me contem como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 114 para que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é a unidade 4, genética. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a genética e o ser humano, sobre árvores genealógicas e heredogramas. Vou mostrar também alguns exemplos de análise de heredogramas, tá? E eu gostaria que vocês assistissem o slide com bastante atenção. Árvore genealógica e heredograma. Heredograma é uma parte extremamente importante do conteúdo de genética. Vamos lá, eu vou te explicar o que é o heredograma. Ele é uma forma que a gente tem de representar graficamente todos os indivíduos de uma família, as suas relações e as suas características. E por que isso é importante? Vamos supor que você vá ao médico e ele resolve levantar o seu histórico familiar. Então, ele começa a fazer perguntas sobre você, sobre seus irmãos, seus pais, tios, avós, bisavós. Ele pergunta sobre sua família inteira e você vai falando sobre aquele monte de gente. Fala sobre aquela prima que faz tempo que você não vê, fala sobre o tio Emílio, a tia Maria, fala sobre todo mundo. Depois desse monte de gente, o médico já não sabe mais nem quem é você. Coitado, se perdeu inteiro ali. E para facilitar a vida dele, o que ele faz? Ele começa a fazer um monte de desenhos para representar isso daí de uma forma gráfica, mas ele não vai fazer qualquer desenho. Ele não vai fazer um desenho que apenas ele entenda. Esses desenhos são padronizados e qualquer pessoa pode entender. Não é uma representação artística da sua família. Ele vai usar símbolos próprios para cada indivíduo. E é isso que você precisa entender aqui. Vamos ver quais são esses símbolos. Os homens são representados através de quadrados, as mulheres são representadas através de círculos. E esse losango aqui, ele se aplica quando você não sabe se está falando de um homem ou de uma mulher. Suponha que você está falando lá da sua bisavó, sabe que ela tinha 4 irmãos, mas não sabe direito quantos eram homens, quantos eram mulheres. Nesse caso, se representa através de losango. Só que quando a gente faz um heredograma, a gente está estudando uma característica específica. Como ele normalmente é feito por um médico, ele normalmente representa uma doença. E aí, os indivíduos afetados por essa característica, eles vão ser representados dessa forma. O quadrado, o círculo ou losango são preenchidos, são pintados. Isso é bom, porque faz com que a gente consiga identificar, mesmo no heredograma muito grande, quais são os indivíduos afetados e quais os indivíduos normais. Bom, a simbologia é bem simples. Agora vamos ver os símbolos que mostram a relação entre as pessoas. Um casal é representado através de um quadrado e um círculo com um traço entre eles. Esse é um símbolo para um casal. Mas pode ser que você veja esse outro símbolo aqui, com um quadrado, um círculo e 2 traços entre eles. Isso representa um casamento consanguíneo, ou seja, um casal de pessoas da mesma família, casal de primos, de irmãos, não importa, o casamento é consanguíneo. E os filhos, como é que a gente vai representar? A gente representa também através de um traço na horizontal, só que esse traço na horizontal está em cima. Às vezes, você vai ver entre os filhos essa representação, que mostra um triângulo. Esse triângulo pode ser fechado embaixo ou aberto. Esse é o símbolo para gêmeos. Quando esse triângulo é fechado embaixo, isso significa que esses gêmeos são univitelinos, são gêmeos idênticos. Quando esse triângulo é aberto, são os gêmeos bivitelinos ou gêmeos fraternos. Por que isso é importante? Porque os gêmeos univitelinos, eles são idênticos, eles têm a mesma característica genética. Os bivitelinos, como eles foram gerados por óvulos e espermatozoides diferentes, pode ser um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Eles têm características realmente diferentes. Já os univitelinos sempre são do mesmo sexo. A gente já viu como são representados os pais, os irmãos, e juntando tudo uma família, fica dessa forma aqui. E os filhos também são organizados por idade. Aqui na esquerda, a gente tem o primeiro filho a nascer, o segundo, o terceiro e assim por diante.
Bom, acabamos de ver toda a simbologia, então a gente já sabe identificar quem são os indivíduos do sexo masculino, quem são os indivíduos do sexo feminino, quem é afetado, quem é normal, quem é pai, quem é filho, quem é irmão. Tudo isso a gente já consegue ver. Agora vamos entender a organização geral de um heredograma. Quando você pegar uma família grande, você vai ver que o heredograma é bem horizontal e está separado em algumas camadas, como esse daqui. Nele, eu coloquei 3 gerações. Então, a primeira, lá em cima, é a dos avós. A segunda é a dos pais. E a terceira é a dos netos. Como cada pessoa precisa ser identificada, a gente tem algumas formas de fazer isso. E a mais comum é você separar esse heredograma por gerações e representar cada uma dessas gerações por um algarismo romano. Então, primeira geração, segunda geração, terceira geração. As pessoas são representadas por números e, nesse caso, a gente não continua os números de uma linha para a outra. Então, ficaria 1 e 2, esse primeiro casal aqui de avós, o outro casal de avós 3 e 4 e a numeração para por ali. E a gente começa de novo na próxima geração. 1, 2 e 3 com os filhos desse primeiro casal, 4, 5, 6 e 7 com os filhos do outro. Por último, o indivíduo número 8, que nem era da família, mas se casou com aquela mulher ali da ponta. Nesse caso, se eu quisesse falar de algum indivíduo específico, como essa avó aqui, eu vou chamar ela como geração 1, indivíduo 2. E se eu quiser falar do filho dela, eu vou chamar ele de geração 2, indivíduo 3. E da neta dela, geração 3, indivíduo 1. Essa é uma das formas que a gente tem de representar cada uma das pessoas. Outra forma seria enumerar eles continuamente, começando lá de cima dos avós e a gente faria 1, 2, 3, 4, passa para baixo e continua 5, 6, 7 e assim por diante. E outra opção, essa é menos comum por conta da limitação de espaço, é dar nome para as pessoas, que é mais trabalhoso e às vezes impossível por conta do espaço. No heredograma, você vai identificar se a doença característica é causada por um gene dominante ou recessivo através desses 2 casos aqui. Quando os pais são afetados e algum filho desse casal é normal, essa doença só pode ser causada por um gene dominante. Já quando a doença é recessiva, você vai ver isso daí pelo contrário, pais normais e filhos afetados. Então, olhou todo o heredograma ali, viu um padrão como esse, pais afetados, filho normal, doença dominante. Pais normais, filho afetado, doença recessiva. Só que muita gente se confunde procurando um exemplo igualzinho a esse, os 2 pais e um filho. Só que não precisa ser exatamente assim. Pode ser um monte de filho. Se os pais forem afetados e apenas um dos 15 filhos deles for normal, pronto, você já identificou. Essa é uma doença dominante. E o contrário também. Se os pais forem normais e tiverem um monte de filho também normal e apenas um afetado, você já sabe, essa doença é uma doença recessiva. Então, vamos voltar de novo para aquele nosso heredograma. Dá uma olhada rápida e vê qual é o tipo de herança, dominante ou recessiva. Naquele casal 11 e 12, eles são normais e tem um filho afetado. Então, essa daqui a gente já sabe que é uma característica recessiva. E agora vem outra etapa importante, identificar qual o genótipo de toda essa família. Como a gente já descobriu que a característica é recessiva, a gente pode pegar todos os indivíduos que são afetados e dizer que eles são azinho, eles são homozigoto recessivos. Já os indivíduos que não são afetados, os que são normais, todos são portadores de pelo menos um gene dominante. A gente também vai completar isso daí. Os que estão todos preenchidos aí são os afetados, porque eles têm 2 genes recessivos, azinho. E de onde vieram esses genes? Um veio do pai e o outro da mãe. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai completar a geração anterior de cada filho. Então, cada filho afetado, a gente vai pegar e vai preencher ali nos pais com o gene recessivo. O que acontece agora? A gente já conhece o genótipo de quase todos os indivíduos. Falta só esses daqui, 5, 9 e 10. A gente sabe que eles têm um gene dominante porque eles são normais. No caso dos 5, esse gene dominante só pode ter vindo do pai, porque ele é o único que tem gene dominante para passar. E a mãe, o que ela tem?
só tem o Azinho, então foi isso que ela passou. Então, o resultado, eles são também heterozigoto. A mesma coisa se aplica para o 9 e para o 10. Hoje é só. Um beijo. Te aguardo na próxima aula.